amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Esse hino não poderia faltar em nosso repertório. É uma das canções mais lindas da música evangélica brasileira. Se isso não for amor. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo seu destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou.
Eu me lembro que a gente era menino e cantava esse hino na igreja. Realmente um hino que marcou a nossa história, a nossa vida, muito especial para nós. Por isso nós convidamos você a cantar com a gente, bem bonito. Se isso não for amor, ninguém amou como ele. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se não for amor, canta bem forte. O oceano secou. Não há estrelas no céu. Aleluia. As andorinhas não voam mais. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse amor. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma
distante, vejo abrir com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha o estranhando ficar esperando. Tá estranhando ficar esperando, eu acho. Bom dia a todos. É com muita alegria que nessa manhã nós nos reunimos aqui, porque há muito tempo nós não conseguíamos enxergar tantas carinhas liberadas para estar nessa casa. Garanto que elas estavam ansiosas para virem, como essa igreja estava ansiosa para recebê-las. Então, sejam muito bem-vindos à casa do Senhor, liberada para termos crianças das classes de ensino.
Isso é um motivo de satisfação. Poder perceber como Deus trabalha nas nossas vidas, como Ele nos sustenta e de forma extraordinária nos ama. Então eu gostaria de iniciarmos esse culto com uma oração. E quero pedir que você faça uma oração silenciosa. Se não deu tempo nessa manhã de agradecer a Deus pelo dom da vida, pela misericórdia de ter se renovado, faça isso nesse momento, agradeça, e depois eu oro para iniciarmos. Pai Deus, o Senhor que é Deus e soberano e Senhor sobre todas as coisas, o Criador de tudo que vemos e que não vemos, o Senhor que nas suas mãos sustenta o universo e também nas suas mãos tem as nossas vidas compradas por precioso sangue, num sacrifício terrível, caríssimo, mas eficaz para todas as nossas vidas que recebem, que são chamadas pelo sangue do Cordeiro para serem novas criaturas. Nós te louvamos, Senhor, porque estamos aqui essa manhã, porque o Senhor nos despertou e por tão maravilhoso amor. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pedindo que o Senhor, o Santo Espírito que sonda o nosso coração, esteja trazendo à mente, para que possamos em nome de Jesus confessá-los, clamando pelo perdão do Senhor e em arrependimento sincero transformar as nossas vidas. E que nessa manhã aquilo que cantarmos e aprendermos seja para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus, amém. Convido a igreja a ficarmos em pé. É um momento de alegria, e essa música diz assim, que a alegria é viver feliz. Ah, perdão, eu ia cantar com elas. Então as crianças têm o seu momento ali fora. Então vamos mudar as músicas agora, eu ia cantar com elas, brincadeira. As crianças podem sair e vão ter o louvorzinho delas. Ai, que legal. Voltou marcado, nossa. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão, a alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo milimão, é viver no mesmo sentimento, hoje afeto e consolação. A alegria é saber que Deus sua glória e riqueza vai suprir nossas necessidades, com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada no amor de Deus. Desde Cristo o conhecimento dos caminhos seus. Alegria. Todo dia, essa alegria do
Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar nos seus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos seus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Essa próxima música fala de um texto bem conhecido. E eu quero ler o texto antes de nós cantarmos. Está lá no livro, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificavam a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Fica, Senhor, já se faz tarde.
uma das características das nossas vidas quando resgatados é que a palavra de Deus, ela arde no nosso coração. E por mais estranho que os caminhos sejam para os nossos olhos, essa palavra, ela arde no nosso coração. E ela faz nós regressarmos à nossa missão, que é o amor de Deus em nossas vidas através de Cristo Jesus. Então vamos cantar, igreja, essa mensagem desse divino companheiro no nosso caminho. Divino companheiro em meu caminho, sua presença sinto logo ao transitar, pois tu dissipaste toda a sombra, já tenho a luz bendita do amor. Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, teu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me até chegar. Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Vamos orar mais uma vez. Obrigado por essa presença. O Senhor nos acompanha pelo caminho. E pedimos que, Senhor Jesus, o Senhor se revele a nós. E sejamos seus companheiros de caminhada. Que nessa manhã, com o retorno das crianças, a classe presencial, as nossas vidas, a igreja cheia, seja tudo para a tua honra e tua glória. É o teu nome que queremos exaltar. Não aos homens, não a nós, mas ao teu reino da glória. Que ele seja para edificar as nossas vidas e sermos parecidos com Jesus. E no nome desse Jesus que oramos. Amém. Pode acertar, irmãos. O pastor tem a palavra. As demais classes. Alô? Agora sim. Arrumar a tecnologia aqui. Pessoal, vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2. Nós já estamos estudando na escola dominical há um bom tempo a ideia de
de Apocalipse. Nós já passamos por conceitos gerais e hoje estamos na terceira igreja de Apocalipse. Já passamos por Éfeso, que o pastor Maurício fez. Éfeso. Então ele quer dar ênfase em Éfeso. Precisa de alguém me socorrer atrás depois. Vai lá, Elisa. Nós já falamos de Éfeso. O pastor Maurício comentou sobre a importância da igreja de Éfeso. Isso. Não, acho que você vai ter que ficar passando, Elisa. Então eu aperto aqui, daí você aperta aí. Isso, agora deu. Nós falamos sobre Éfeso, Esmirna e hoje estamos Pérgamo. Mas só lembrarmos um pouquinho sobre as 7 igrejas de Apocalipse. O pastor já deve ter comentado com vocês, mas assim, quando João escreve com mandado de Deus, o próprio Senhor na revelação, as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, ela nos traz algumas possíveis interpretações de destinatário. Em que sentido? Lembra que nós já estudamos sobre pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, e no pré-milenismo tinha a ideia do dispensacionalista e do histórico. O histórico pastor Marcos, eu falei sobre o dispensacionalista. E quando eu falei sobre dispensações, eu comentei na época de que os dispensacionalistas, eles acreditam que a história é dividida por partes e que Deus se manifestou em partes da história de um certo momento e o plano de Deus houve falhas e Deus teve que rever, replanejar, refazer até chegar no 7, que é a perfeição, que seria o céu. Então, dentro dessa visão, existem algumas pessoas de que acreditam que quando João escreve as 7 igrejas, ele está falando de dispensações. Então ele fala assim de que a primeira igreja você deve interpretar de um período recorte histórico, a segunda igreja num período histórico, na terceira igreja, quando chegar na 7ª igreja, seríamos nós hoje. Não? Então nós temos que buscar princípios somente da 7ª igreja, o resto é passado. Bem, isso é uma furada, né? Se nós pensarmos que temos que descartar princípios bíblicos, porque já passou, então nós teríamos que criar uma nova estratégia de leitura, de um novo livro, porque a Bíblia fala de quase tudo que já passou do período histórico. Mas o que nós acreditamos como base de entender as 7 igrejas? Se 7 na Bíblia é o número de perfeição, e nós já estudamos isso o porquê, e a ideia de 7 igrejas que são princípios para as igrejas do mundo todo, de qualquer tempo, de qualquer recorte histórico, de qualquer geografia. Então, os princípios que valem das 7 igrejas, nós vamos sempre encontrar as características para a igreja de todos os tempos. Ou seja, nós temos característica, até agora, da igreja de Éfeso. A gente se parece muito com Éfeso. Temos características de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, das 7 igrejas. Então nós vamos ver, e os princípios que Jesus coloca para as 7 igrejas lá, são características e virtudes, muito mais defeitos do que virtudes, isso é verdade, que se parecem muito com a vida que nós vivemos. E quando nós estudarmos Pérgamos agora, nós vamos ver que a semelhança com a nossa sociedade, o nosso contexto histórico, o nosso recorte de tempo aqui nessa cidade, aqui nessa sociedade, nós vamos ver muito das características de Pérgamo. Né? Quando nós estudarmos a próxima igreja, nós vamos encontrar muitas características, porque nós vamos sempre se identificar. Jesus estava na sua perfeição e sabedoria, já mostrando como seriam as igrejas de todas as épocas, os seus efeitos, as suas virtudes, e já orientando, para que a gente possamos prevenir o pecado, antecipar a ideia de cuidado com o pecado, cuidado com os erros, cuidado com alguns ensinamentos. É isso que Pérgamo vai nos passar. Eu coloquei aqui uma imagem de uma reconstituição de Pérgamo,
que é uma réplica, lógico, né, de uma estrutura da época que os arqueológicos passaram da ideia de Pérgamo. Para nós entendermos Pérgamo e o contexto, vamos um pouco de história, né, para não quebrar muito a rotina de contar histórias, né? Vamos falar um pouco de história. Bem, a cidade de Pérgamo, na sua origem, ali 600 anos antes de Cristo, era uma pequena cidade de um povo não cristão. Tá? Era uma cidade pequena, uma cidade comercial, só que ela é muito importante porque ela era uma cidade que a sua rota geográfica era importante para o comércio e para a guerra. Ou seja, tudo se passava por Pérgamo. Né? Então, todo o comércio passava por lá. Toda a guerra que acontecia, o exército passava por lá. Né? Então, essa cidade era pequena, né? Mas era muito importante por estratégias militares, estratégias de comércio, tudo se passava por lá. Em 300, no ano 300 a.C., 333, mais específico, acontecem algumas guerras e Alexandre o Grande, ele passa a conquistar grande parte da Ásia. E ele conquista Pérgamo. Então a cidade de Pérgamo, ela passa a ser conquistada, passa a ser uma cidade grega, tá? E aumenta assim a ideia de utilização estratégica dessa cidade, comercialmente e também militar. Alexandre o Grande, na sua expansão de conquistar o mundo, ele chegou a um ponto da sua vida que ele conquistou tudo o que ele queria. Ele alcançou todos os seus projetos de guerra, de riqueza, de conquistas. Só uma que ele não tinha conseguido conquistar, de ser pai. Né? Ou seja, de ter um filho, homem, que assumisse todo o seu império, o império grego da época. E quando ele morre, o seu reino, ou toda a Grécia, ele é dividido em 4 generais. Esses 4 generais, em sua fragmentação de estados, eles passam a continuar a visão de Alexandre o Grande, que é a famosa helenização. Nós já falamos sobre isso na escola dominical, o que é a helenização. O povo grego, ele tinha uma visão diferente dos outros povos. Os outros povos, quando iam guerrear, eles invadiam a cidade, eles saqueavam todas as riquezas, levavam para sua capital, eles matavam alguns homens, levavam alguns escravos, violentavam as mulheres, levavam como escravo, e eram gafanhotos. Aonde eles passavam, eles destruíam. A Grécia fazia diferente. Aonde eles passavam, eles edificavam. Então eles conquistaram Pérgamo, como muitas outras cidades. E o que eles fizeram lá? Eles pegaram alguém da confiança, de um desses generais, e colocaram como governador, como rei, como imperador, como chefe de estado da cidade. E o propósito disso era enriquecer a cidade. Enriquecer como? A helenização. Helenização significa tornar as cidades não gregas em gregas. E foi o que aconteceu com Pérgamo. O que eles faziam? Eles faziam toda uma transformação econômica. Então, todas as cidades gregas passavam por um processo de economia, processo de organização de sindicatos, do comércio, da sua moeda local, da sua estrutura econômica, ela era transformada. E transformada com up, com qualidade de melhorias. Junto com essa qualidade econômica, eles tinham a qualidade intelectual. Eles construíam na cidade universidades, faculdades, escolas, né? Construíam grandes centros de formação intelectual, inclusive da formação da língua grega. Traziam a filosofia, os pensamentos,
Então, toda essa formação de olhar de mundo, olhar de sociedade, olhar intelectual, estratégias, astrologia, astronomia, tudo isso, ou seja, os cursos de formação superior e de elevação do nível intelectual de ser pensante, a helenização fazia isso. Então, Pérgamo se torna uma grande potência econômica, se torna uma grande potência intelectual, e também a Grécia trazia a sua fé, a sua religião. Por onde passava, construía templos, construía grandes templos, e não só um. Como era uma religião politeísta, eles tinham tantos templos para tantos deuses, e isso era muito comum. E aí, esses templos eram tão belos, tão gigantescos, que além de dar um up na religiosidade, trazia o turismo. Se você fosse hoje, nascesse naquele período, e você falasse assim, um lugar que eu quero conhecer, hoje a gente fala França, Estados Unidos, esses lugares, se fosse naquela época, seria dizer, queria conhecer Pérgamo. Porque o turismo de lá era muito rico, era muito belo as suas estruturas. E Pérgamo se tornou a capital da Grécia, fora da Grécia, mas a capital dos cultos, principalmente a Zeus. Transformação da língua, transformação dos vestimentos. Então vamos pensar assim, que ele pega uma cidade não grega, pequena, e faz uma transformação, levando-a a ser uma grande potência econômica, uma grande potência cultural, uma grande potência do turismo religioso e da religião, da cultura, porque os teatros, essas manifestações culturais, por causa da religião, se tornava muito grande. Então, Pérgamo se tornou uma das grandes cidades que a Grécia fez da helenização. Ela se tornou modelo de helenização. Bem, depois de Alexandre o Grande e os seus 4 generais passarem, eles vão ter vários momentos que acontecem em Pérgamo. Fora de Pérgamo existia resistência à helenização. Mas em Pérgamo não houve resistência. Houve uma aceitação. Fora de Pérgamo, quais foram as resistências da helenização? Nós temos aqui narrativas fantásticas. Nós temos do período de Malaquias, a Evangelho de Mateus, nós temos um período de 400 anos, do período onde Deus se calou, é o período interbíblico, que existiu o povo judeu, que existiu Israel, que existiu a religião, e foi nesse período de 400 anos, antes de Cristo, que aconteceu a helenização de Pérgamo, mas também de Roma e Jerusalém. A mesma manifestação de helenização dos gregos, que estava acontecendo em Pérgamo, também veio para Jerusalém, e também para Roma. E qual foi a resistência? Um grupo da família de Matatias pegou em arma e resolveu combater a helenização. Lutar contra os generais, ou o general responsável, para a helenização daquele período. E surgiu uma grande guerra, que é a história, chamada Guerra dos Macabeus. Aqueles 2 livros apócrifos, que nós temos ali de história, 1ª e 2ª Macabeus, ele conta e narra a história das guerras dos filhos de Matatias contra os gregos e a helenização. Bem, nessas batalhas eles perderam as guerras e acabaram saindo da civilização, indo morar nas montanhas. Surgindo assim os fariseus e os saduceus, que foram esses movimentos que resolveram se afastar da helenização para manter a fé judaica pura. Surgindo a religião dos fariseus, saduceus, que mais tarde foi a grande pedra, o grande espinho no ministério de Jesus, porque do evangelho, cada texto que você vê, Jesus curou, estava lá o fariseu que queria matar. Jesus libertou, estava lá o fariseu que queria matar. Eu estou dando estudo para um rapaz,
né, do Evangelho de João, cada capítulo que ele abre, ele fala assim, de novo esses fariseus, e de novo querendo matar Jesus, de um grupo muito bom, que queria manter a fé judaica pura, se tornou a grande corrupção da religião e política do tempo de Roma. Isso acontecia paralelo, mas em Pérgamo não houve resistência. Houve aceitação. O último rei ou imperador grego, Atalia III, ele era muito simpatizante com o sistema romano, que era umas cidades e regiões vizinhas, iniciando o seu império. E quando ele fica doente, em vez de passar a sucessão do reinado de Pérgamo para o seu filho, ele faz um testamento, algo não muito comum da época, ele faz um testamento doando a cidade de Pérgamo para Roma. Então Roma ganhou um presentão, Pérgamo. Foi, de repente, acordou, morreu o rei, o que vão fazer agora? Roma tem que assumir. E Roma, interessado na economia, em todo o poder, em toda a capacidade social que Pérgamo poderia oferecer, assume, coloca o seu império lá, e com toda essa riqueza que Pérgamo já tinha, Roma dá uma segurança militar, característica de Roma, e Roma começa a implantar lá, além dos templos já existentes, vai implantar lá o quê? O culto ao imperador. Então Pérgamo agora tinha um templo, e uma lei que dizia que todos os moradores daquela cidade, antes de adorar qualquer deus grego, tinha que adorar o imperador. E era o mesmo imperador que havia enviado João para a ilha de Patmos. Pérgamo estava adorando. Então eles chegavam lá no dia, se prostrava ao imperador, fazia a devoção ao imperador, depois ele poderia adorar qualquer tipo de religião. É nesse contexto que Paulo faz a sua terceira viagem missionária. Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele passa em Pérgamo. E lá ele começa a pregar o evangelho. Lá ele começa a anunciar Jesus que morreu, que ressuscitou. Paulo começa a mostrar, dentro desse contexto poderoso econômico, de uma religião muito forte, de um culto ao imperador, né, de grego romano, Paulo chega lá e começa a anunciar Jesus, o judeu. Começa a ensinar os princípios de Jesus. Bem, como Paulo é costume, lá ele apanha, né? Porque o Paulo, por onde passava, ele arrumava confusão. Né? Onde ele passava, ele era preso, ele apanhava, ele era expulso, né? Ele fugia. Por causa do evangelho, onde ele passou, ele arrumou confusão. E mais uma vez lá, mas dessa confusão, dessa pregação do evangelho, nasce uma igreja cristã. Nasce os seguidores de Cristo. Então mantém-se um grupo dentro desse contexto todo, que eram pessoas que iriam servir a Jesus, que iriam seguir os princípios de Jesus, que iriam aprender os princípios que Paulo, que João e que outros falavam sobre esse Jesus. Nasceu a igreja cristã em Pérgamo, dentro desse contexto caótico. E qual era o desafio da igreja cristã? Evangelizar e transformar toda essa realidade em algo cristão, em algo novo, em algo que fosse do reino de Deus. E é nesse sentido aí que nós temos que ler agora o texto de Apocalipse, agora que nós compreendemos um pouco o que era essa cidade, o que era esse contexto, agora nós vamos ler o texto pensando nisso. João está falando para essa cidade que no nosso imaginário nós conseguimos pensar, ou naquela imagem que fala um pouco sobre a grandeza de Pérgamo, e nós vamos falar de mais algumas características no andar. Então no verso 12 em diante diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé,
ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Bem, ele tem aqui uma virtude da igreja. Nesse contexto, a igreja não fechou, né? Nessa perseguição, nesse caos todo, a igreja não fechou. A igreja continuou aberta. A fé continuou existente. O culto a Deus continuou acontecendo. A igreja não fechou as portas. A igreja não foi sufocada totalmente por esse contexto social. A igreja estava lá. A igreja que Paulo pregou, a igreja que aconteceu. João disse, opa, que bom que vocês estão permanecendo firmes na fé. Que vocês não abandonaram a fé. Que vocês não fecharam a igreja. Que vocês estão ali louvando ao Senhor. Mas tem algumas coisas contra ti. Né? Tem algumas coisas contra o teu procedimento. É isso que nós vamos ver, que coisas são essas. Mas agora vamos passar aqui um pouquinho. Só para a gente lembrar de Pérgamo. Né? Então, na primeira figura, nós temos aí as ruínas de um teatro em Pérgamo. Esse teatro ele começou com um teatro grego, mas Roma ampliou. Em termos de arqueologia, da estrutura do teatro que tem ali, ele é considerado o maior teatro grego-romano, ou romano, que já existiu, de sua capacidade de público e dos eventos que aconteciam ali. Tá? Então, em termos de, na época, referencial de teatro, referencial de... hoje em Coronel Vivida, a gente, quando vai fazer um casamento, ou trazer o grupo M para cá, né, a gente fica brigando, o conselho sabe bem disso, né, fica brigando para achar um espaço. O centro cultural é pequenininho, outro lugar é muito caro, outro lugar a acústica é ruim, falta um teatro grande para que a gente possa. Ali, né, tinha, eu como gosto muito de teatro, né, o primeiro lugar que eu iria visitar era esse daí, né, pela capacidade física, estrutural, o jeito feito, né, sua organização. Então, se tinha um teatro desse tamanho, imagina a cultura, né, que acontecia, os eventos culturais. Né? Não tinha funk na época, então não se frustrem. Graças a Deus o funk já não tinha naquela época, então não dava baile funk. Se desse, ele era construído assim, ia cair tudo. Né? E até o chão mesmo, ia cair tudo esborrachado no chão. Não dava. Né? Fantástico em termos de teatro. E nós temos ali a parte do templo de Pérgamo, um dos templos. Esse de baixo aqui, ele ainda existe parte dele, mas não em Pérgamo. No tempo da Alemanha nazista, em uma das viagens que passaram por lá, eles se impressionaram tanto com aquela estrutura restante, que eles conquistaram, eles desmontaram e levaram para Berlim. Hoje existe em Berlim um museu chamado Pérgamo, né, que tem todas as principais relíquias, inclusive esse templo de baixo, que é o templo de Zeus, né, que era o maior templo, mais belo que tinha, que era o pai, né, Zeus era o pai dos deuses, estava lá, e a Alemanha hoje ainda tem um museu de Pérgamo, que tem essa parte, né, que foi levada, reconstruída, montada lá em Berlim, que em homenagem a essa ideia do templo de Zeus, aqui em termos de história dessa cidade potência. Pérgamo é uma politeísta, né? Nós temos em cima lá a imagem de Esculápio, solar, deus da medicina.
A Vanessa está ali, né? Que é a nossa médica. O símbolo hoje, ainda hoje, da medicina é aquela cobra, né? É isso? Tem a cobra lá e algumas coisas assim, que é o símbolo da medicina. Vem daqui, tá? Em Pérgamo tinha um templo desse deus, Esculápio, e era um deus que ele curava. Era o deus serpente, o deus da cura. E tinha um templo específico onde muitos peregrinos saíam das suas terras com enfermos, iam até Pérgamo, iam a esse templo e lá recebiam curas do deus Esculápio, que é a serpente. E o culto era a adoração à serpente, que representava esse deus. Para o cristianismo, a gente sabe que a serpente é bem complicado nesse sentido, mas ele ganhou a fama, ele ganhou a estrutura, e Pérgamo se tornou uma grande cidade cultural, mas também a ciência médica foi referencial por toda a época, né? E a ciência médica estava associada nesse contexto com o culto ao deus serpente, que era o deus da cura. Por isso que o símbolo até hoje veio a serpente, com referência a isso. E aqui tinha as grandes universidades de medicina ou da ciência de cura, que acontecia em Pérgamo. Todas as suas belezas de templos, de teatros, de esculturas, né? E também Pérgamo, a cidade dos livros. Existe a história também assim, que em Pérgamo aconteceu que, por causa de a helenização, eles construíram uma grande biblioteca. Essa grande biblioteca tinha mais de 200 mil livros. E os livros da época, eles eram de papiros. Era não um tecido, mas um papel extraído de uma planta, de uma árvore lá que eles cortavam, eles trabalhavam e saíam. Como em Pérgamo começou a crescer muito e começou a ameaçar a biblioteca de Alexandre o Grande, de Alexandria, então que queria ser a maior, então o que aconteceu? Né? A Alexandria mandou proibiu o comércio desse papiro, desse papel, para Pérgamo. Disse, opa, vamos barrar Pérgamo. Pérgamo quer superar a biblioteca de Alexandria, de Alexandre o Grande? Não. Então vamos barrar. Aí foi proibido o Egito vender o papel para a cidade de Pérgamo. O que a cidade fez? Inventou um meio. Né? Se o papiro, que a folha usada, estava proibida, eles conseguiram pegar animais mais novos, matar, tirar a pele que era mais fina e construir o famoso, em vez de folha, o couro, que aí ganhou o nome de pergaminho por causa da cidade de Pérgamo. E ela construiu os seus livros a partir do pergaminho. Qual a relevância histórica? De que a folha ela tinha seu tempo de vida menor, de decomposição, acabava mais rápido, e o couro ficava, ó. Então, na história, né, a referência ficou que os livros em conservação, acesso ao povo, era de Pérgamo e não de Alexandria. Porque de Alexandria, se você pegasse, virasse a folha, ela ia, né, então o povo não tinha mais acesso. E Pérgamo ganhou seu status de grande biblioteca, por quê? Por causa da invenção do pergaminho, que era escrita em peles de animais. E eu fico pensando, quanto bichinho teve que morrer, né, para escrever tanto livro assim, de deixar uma herança histórica. Aí Pérgamo também se tornou essa cidade conhecida por seus livros. Pérgamo é uma cidade de um passado glorioso. Aqui como coloquei, né, Plínio e tal, Alexandre o Grande, que viveu nesse período ali da sua helenização. Centro cultural, aqui mais algumas imagens, os 200 mil livros de pergaminhos que nós temos lá, e assim vai algumas das ruínas. Tem um grande arqueólogo chamado Rodrigo Silva, ele trabalha muito com arqueologia, e tem um vídeo dele no YouTube sobre a visita de Pérgamo. Ele traz algumas informações bem interessantes sobre isso. Tá ali Zeus, pai dos deuses gregos, tinha um grande templo também. Esculápio, o deus da medicina, que também era muito adorado naquele período. Culto ao imperador, né, como eu falei, eles tinham que adorar o imperador. Césares, né, ou Augustos,
César não era nome, nem Augusto era nome, era título, tá bom? Augusto era divindade, César representava a divindade. Então, Augusto César, Augusto, uma divindade. Júlio César, Júlio, ele era o representante dessa divindade. Eram títulos que eram sido adorados pela religião da época. Bem, aí a gente entra em Apocalipse nesse contexto, né? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nosso começo do nosso texto, verso 12. Espada afiada de 2 gumes. Bem, o que seria isso? Geralmente, quando se usa a palavra espada afiada de 2 gumes, nos traz à memória, por causa de outros textos bíblicos, de que é a pregação do evangelho. Né? Que a palavra pregada, espada de 2 gumes, corta de 2 lados, no sentido de onde ela atravessa, ou ela salva, ou ela condena. Isso queria dizer que quando uma pessoa escuta falar da salvação em Jesus Cristo, ou ela aceita e é salva, ou ela rejeita e confirma o seu status de condenação. Então a palavra que sai da boca de Jesus, ela é para a salvação, mas também confirma a condenação. Então, quando nós vamos pregar o evangelho a uma pessoa, quando você fala de Jesus a um parente, você tem que ir com essa concepção, de que você está levando a salvação, mas de rejeição garante também, por um tempo, a condenação. Por isso que temos que pregar, até a pessoa se render a Cristo, porque essa é o evangelho. Mas nesse sentido, o que a espada de 2 gumes, ela não está falando da pregação do evangelho. Ok? Ela não está falando apenas de pregar o evangelho para a salvação. Ela também tem uma outra conotação, que a palavra sai daquele que está na visão de Apocalipse de João 1, que é o Cristo glorificado, é uma palavra de juízo, é uma palavra de condenação, é uma palavra de o juízo de Deus contra o pecado. E é nesse sentido que ele está escrevendo à igreja de Pérgamo. Ele está falando: que bom que vocês permaneceram firmes, mas tem algumas coisas contra vocês. E essas coisas que ele diz: eu vou falar para vocês, eu vou julgar vocês, e vocês têm que se arrepender disso, porque senão eu irei passar a vara, eu irei repreender vocês. Então a palavra aqui que sai da boca do é a espada em termos de juiz, julgamento, prestar contas. E também uma referência ao imperador, de que se você não prestasse um culto ao imperador, você morria. Eles passavam a espada. Então, se você não chegasse na cidade e não se dobrasse ao imperador, e se alguém visse você adorando outra coisa e não o imperador, haveria uma denúncia com você, aí você veria o soldado e te mataria sem precisar de um julgamento, porque a lei já tinha sido decretada. E Jesus, nesse contexto, está dizendo: eu tenho o que sai da minha boca, uma palavra de julgamento. Eu estou escrevendo para vocês através de João, não para reevangelizar. Não, eu estou escrevendo para dar uma palavra de julgamento. Eu conheço as suas obras. Eu conheço quem são vocês. Eu conheço como vocês vivem. Eu sei que vocês manteram as portas abertas, mas há algumas questões a serem tratadas. É assim que ele começa a falar a essa igreja. Verso 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Isso é muito bom. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Vamos aqui fragmentar o texto. Trono de Satanás. O que ele queria dizer com isso? A igreja está onde habita o trono de Satanás. Dentro de tudo isso que nós ouvimos, o que seria esse trono de Satanás? Vocês podem me ajudar? O que seria esse trono de Satanás? Existia um lugar específico que foi construído para Satanás? É isso que ele está falando? Havia o culto a Satanás? Era isso?
Como? Acrópole, sim. E que sentido isso tinha a ver com a ideia de onde mora Satanás? Uma referência a Zeus, ao imperador. Vamos pensar em Zeus, imperador. Bem, o imperador, ele se autodeclarou Deus. Ok? Ele era Deus, então tinha um culto a Deus. Mas tinha Zeus, que é o pai dos deuses. Então o povo ia adorar, dentro da Grécia, o pai dos deuses. E isso configurava, certo, de também que existia uma idolatria significativa ali. Mas será que só isso representa o trono de Satanás? Se fosse assim, Coronel Vivida está habitada e a igreja está colocada no lugar que não tem o trono de Satanás. Porque não tem Zeus e não tem o culto ao imperador. Certo? Não tem o culto ao prefeito, culto ao governador. Apesar que eu vejo que muita gente está adorando a política, né? Muito mais do que a Deus. Mas tudo bem, não vamos entrar nessa questão. Mas o que mais poderia dizer? Além disso, que refere uma característica física de uma idolatria significativa de culto. Ali, a ação do trono de Satanás é a sedução. Vamos ver se tem aqui. Aqui. Naquela cidade estava o trono de Satanás. Ele não apenas habitava na cidade, mas estava no seu trono. O trono de Satanás é marcado pela pressão e pela sedução, onde Satanás reina, predomina na cegueira espiritual, o florescer, o misticismo, propaganda de tudo que é mais. Ou seja, a sedução. Se nós prestarmos atenção na história do cristianismo, eu vou falar com os alunos do IPEM, estão estudando muito história do cristianismo e vendo como foi a transformação e a perseguição da igreja, e a perseguição não foi física, mas ideológica, de sedução. Nós vemos assim de que Satanás aqui ele muda um pouco da sua estratégia. Ele começa a parar com a matar crente, porque quanto mais matava, mais a igreja crescia. Quanto mais perseguia, mais a igreja se fortalecia. Aqui agora ele começa a seduzir. Qual era a sedução? Pérgamo atraía as pessoas para a prostituição, atraía para os cultos bem elaborados, atraía para as comidas típicas aos deuses. Pérgamo seduzia as pessoas. E vamos pensar na igreja que estava lá. Era uma igreja cristã que tinha a função de ser santa, mas vivia nesse contexto de sedução. Eu fico pensando, se para os nossos jovens hoje, na igreja, aqui em Coronel Vivida, nós ficamos martelando na cabeça deles, cuidado com o pecado, cuidado com a sensualidade, cuidado com as festas, cuidado com a bebida, cuidado com o sexo, cuidado com isso. E às vezes a igreja fica até chata de tanto repetir para os jovens, cuidado com o namoro, cuidado com isso. A igreja fica até chata, tem presbítero, pastor que é taxado às vezes como aquele cara que só fala sobre isso. Em Coronel Vivida, eu fico imaginando o jovem daquela época, daquela igreja, o quanto era seduzido por uma vida promíscua, por uma vida de mundana. As crianças, se nós ficamos aí um período de 6, 7 meses de pandemia, com a igreja tendo escola dominical online, tentando suprir um pouco da necessidade, e os pais preocupados porque era pouco, por mais que estava sendo feito, mas as crianças precisam de mais, porque a TV, a internet, as pessoas seduzem os nossos filhos para se afastar de Deus. Hoje nós temos essa preocupação, e quando voltou agora a escolinha, alguns pais falam assim, graças a Deus, que a minha filha estava estressada, estava só na televisão, não estava difícil. Imagine nessa época para as crianças, como que os crentes ensinavam os filhos no caminho que devem andar. Por abriu a porta de casa, estava lá com o templo de Zeus, que às vezes era muito mais bonito do que a igreja que estavam congregando.
né? As festas pagãs que aconteciam eram muito mais alegres e talvez, né, a dinâmica para as crianças eram muito mais atraentes do que a igreja conseguia oferecer. E como os pais queriam criar os seus filhos nesse contexto, sem perder os seus filhos nessa época. Os casais, né, o homem e a mulher, como ia estruturar o seu casamento sem a traição, sem a prostituição, sem todas aquelas coisas que aconteciam, pois ali, de repente, na frente da igreja ou da casa dos crentes da época, tinha o culto a deusa Afrodite, que tinham prostitutas cultuais que se paravam as pessoas na rua, levavam para dentro para fazer todas as coisas de bagunças sexuais, porque isso agradava a deusa Afrodite, e o marido estava lá, daí o marido e a esposa saíram de mão dada, passava a prostituta e dizia: oi queridinho, vem para cá, vamos adorar o nosso Deus, né? E se o marido não fosse forte, dançava. E também tem os homens que seduziam as mulheres, não vou só jogar a culpa dos homens também, né? Como que era difícil manter um casamento dentro desse contexto. Aí o casal cristão ia falar assim: minha esposa, os meus olhos são para você, o meu corpo é seu, né? Eu não posso olhar para o lado, porque se olhar para o lado eu não vou aguentar. Como viver um casamento de santidade sem se contaminar por essa sedução? É nesse sentido que Pérgamo, ele falava para a igreja: trono de Satanás. Além de ser referência religiosa pagã para todas as cidades vizinhas e atrair pessoas a adorarem aos deuses pagãos, a medicina era um deles, ali tinha toda essa prática interna na cidade de sedução. E a igreja cristã estava lá, nesse meio. É isso que Jesus está falando, né? Vocês estão no centro, né? Na morada de Satanás, né? Por isso eu elogio vocês que não fecharam as portas ainda. Mantém firme a fé. Porque a sedução de Satanás, o agir de Satanás era muito forte. Bem, hoje em Pérgamo não há mais o cristianismo. É uma cidade da Turquia, Pérgamo, né? Menos de 1%, assim a taxa de evangélicos, ou quase nada, né? O cristianismo foi extinto por toda essa ação de Satanás de sedução. Como hoje muitas igrejas têm sido seduzidas, né? Portas abertas, mas não adoram mais a Deus, fazem de tudo lá dentro, porque foram seduzidos pelo trono de Satanás. Aí o destinatário, ele fala no verso ali que nós lemos, de Antipas. Olha, igreja, vocês se manteram fiéis, firmes, mesmo quando Antipas foi morto. A minha testemunha, o meu mártir, né? Quem foi Antipas? Nós não sabemos muito bem, porque a Bíblia fala pouco ou quase nada sobre ele. Mas Jerônimo, um historiador dos primeiros séculos, né, e Eusébio, também outro historiador, eles falam de algumas narrativas, alguns documentos que falavam sobre esse Antipas. Ele foi um que se negou a adorar o imperador. E sabe como ele morreu? Fizeram um bezerro de ouro, um bezerro de um material lá, e colocaram na churrasqueira, no fogo, e colocaram ele dentro. E acho que quando começou a esquentar, alguém dizia para ele assim: vai adorar? Vai negar-se Jesus? Vai adorar, vai adorar, vai adorar, até que uma hora ele disse: agora não adianta mais. Morreu. E isso foi feito geralmente em praça pública. Isso era feito como exemplo, né, para impor aos outros que deveriam adorar o imperador. E ele morreu nesse período. E a igreja viu isso. E mesmo com essa perseguição, a igreja não cedeu. A igreja continuou, né? Mas Alex, então, se morria, como que a igreja não morreu todo mundo queimado, igual Antipas? Então, será que alguém adorava o imperador? Essa é uma boa pergunta, né? Mas vamos ver isso. Verso 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Tá?
vamos pensar assim, Balaque, Balaão. Qual é a figura que nós temos dele? Velho Testamento. É um profeta que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E toda vez que ele tentava amaldiçoar, quando ele abria a boca para falar mal, ele abençoava. Aí, nesses contratos, ele pegou a jumentinha, lembra? E a jumentinha falou, né? Porque o anjo apareceu com a espada na mão, e a jumentinha falou. Mas, como ele não conseguia profetizar, ele criou uma estratégia fantástica, maligna. Ele disse, você quer derrotar o povo de Israel? Vamos criar ciladas, vamos seduzi-los. Qual foi a sedução? Foi colocar informações internas dizendo, case-se com as mulheres não da mesma fé. Né? O povo de Israel pode casar com as moabitas, com as outras meninas. Vocês podem se misturar. Deus não liga se você se misturar, fazer julgo desigual. Tá vendo? Tem ali as comidas aos ídolos, as prostitutas. Vocês podem comer. Ora lá, Senhor, tu sabes. E come. Né? Ele foi introduzindo ao povo de Israel, né, a liberdade. Liberdade para fazer o que eles quiserem. Liberdade para se casarem do modo e como quiserem. Liberdade para a sexualidade fazer do jeito que eles acharem. E também as comidas, que para um judeu existia uma lista de restrições, agora eles colocaram na mente que Deus não é tão bravo assim, pode comer. Eles foram seduzindo aos poucos o povo. E o povo se contaminou com as coisas que Deus havia proibido, que manchava a santidade. Eles foram inseridos de forma sedutora no meio do povo. Doutrina de Balaão. Cristo vê uma igreja que começa a ceder às pressões do mundo. Né? O que Balaão fez? Balaque contratou Balaão para amaldiçoar, né? Mas não deu certo. O Deus de Balaão era o dinheiro. Ele era um profeta, mas queria ganhar bem. Né? E resolveu amaldiçoar o povo por causa disso. Aí, por ganância, aconselhou Balaque a enfrentar Israel, não com um grande exército, mas com pequenas donzelas sedutoras. Né? Foi seduzindo. O que Balaão fez? Aconselhou a mistura, aconselhou a infiltração, aconselhou a entrega à prostituição. Ele foi dando conselhos, seduzindo, e não mais guerra. E o povo foi preparado para a guerra, mas não preparado para a sedução. E foi cedendo, até que Deus teve mais uma vez que pesar a mão. Doutrina de Balaão, né, nós já vimos a foto daí da jumentinha, né, falando e vendo o anjo, tudo mais. Ele tinha a intenção de enganar, seduzir as pessoas. E na igreja, a doutrina de Balaão, ele tem a função de seduzir as pessoas. Tá? Como seduzir as pessoas? É trazer princípios de que tudo pode. Por exemplo, essa semana eu vi uma frase assim. Semana passada eu vi uma frase assim. Alex, tal, as igrejas ficam brigando aí por essa questão de casamento homossexual, união não sexual e tal, essas coisas assim todas. Mas a Bíblia nos ensina que o importante é o amor e ser feliz. Eu falei, não sei qual Bíblia. A minha não está isso não. Eu vou até procurar de novo, mas me mostra na Bíblia, né? Aí trouxe uma música do Cazuza. Ainda se eu falasse a língua dos anjos. Até o versículo bíblico de Coríntios, né? E se não tiver amor, porque o amor é o dom supremo de Deus. Bem, essa informação veio para mim. Eu já retruquei, já coloquei no meu coração e disse, está amarrado. Não quer isso para mim não. Estou feliz com o meu casamento, quero não. Tá bom assim. Mas quando chega na igreja, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, e diz que o importante é o amor. Né, que o amor supera todos os pecados. E começa a entrar
devagarzinho no coração dos nossos jovens e no nosso coração a sedução. A sedução que eu posso ter relações antes do casamento. Isso é normal. Porque a crente lá, a menina, estava preparada e ela tinha certeza, porque Deus revelou, eu não sei aonde, mas Deus revelou para ela que ia casar com o rapaz. E o rapaz teve uma divina revelação de que aquela era a esposa dele e de que eles iam se juntar. Então, já que Deus falou, vamos ajudar, vamos antecipar, né? Porque o amor tudo pode. E acontece. E é normal. É normal. A bebida, a festa, há muitas coisas que nós colocamos como princípios sedutores. É o que Balaão faz. É isso que está falando para a igreja de Pérgamo. Vocês estão sendo influenciados por doutrinas de Balaão. Vocês estão sendo seduzidos. Aí é o perigo. Por mais que ele elogie a igreja que estava boa, ele dizia assim que está sendo seduzida. Seduzida por Balaão, deixa eu passar aqui, e pela doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas, nem vamos adentrar muito quem eram, mas foi um grupo dentro da igreja que fez a mesma ideia de Balaão. Mas se dava uma ênfase, sabe do quê? Somente na comida dos ídolos e na prostituição, na sexualidade. Isso estava infiltrado. Mas vamos pensar. Jesus está dizendo, olha, existe a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Ou resumindo, existem doutrinas que entram na igreja que estão seduzindo para o pecado a nossa igreja. E vocês estão aceitando isso. Essa é a questão. Eles estavam engolindo isso. Eles estavam achando isso já algo normal. Talvez eles olhavam para toda a cidade de Pérgamo e diziam, todo mundo faz, né? Por que eu não vou fazer? Todo mundo come a comida, né? Tem aquela festa hoje do churrasco fantástico lá, né? Todo mundo compra, né? Por que eu não vou comprar? Todo mundo vai, por que só nós que não vamos? Todo mundo participa, por que só nós não participamos? Porque eles estavam já achando normal, sendo seduzido pelas doutrinas dos nicolaítas e de Balaão. Aqui, cabe aqui um parênteses. Como é importante, amados, nós temos uma igreja forte que ensina sã doutrina. Sabe quando nós vamos conseguir resistir e não achar normal o mundo na igreja? É quando nós conhecemos Deus da igreja. E como nós conhecemos o Deus da igreja? Estudando. Se nós não conhecemos a nossa fé, a doutrina da nossa fé, a base da nossa fé, a palavra de Deus que é a nossa fé, se nós ficarmos superficiais como crentes, nós vamos ser seduzidos sim, por doutrinas diferentes. E se nós fôssemos listar em Coronel Vivida, em 30 anos de história da igreja presbiteriana, quantos ventos de doutrinas diferentes que se dizem cristã e não cristã tentaram entrar, e algumas entraram. E tiveram que ser combatidas depois, mais tarde, para que a igreja não se perdesse. Porque a sedução é grande. A sedução é muito forte. Mas vamos lá? Então, verso 16, portanto, arrepende-te, e se não, venham, sem demora, eu vou usar minha espada contra você. Jesus exorta os soltosos arrependimento, né, contra libertinagem e erros doutrinários, contra heresias e contra um liberalismo que às vezes invade a igreja. Pode-se tudo. Né? E a igreja também estava tolerante a esse erro, estava aceitando como se fosse algo normal. Verso 17, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dá-lhe um maná escondido e uma pedrinha branca. O que é esse maná escondido e pedrinha branca? Isso é importante. Né? Você vai ganhar uma pedrinha branca quando você for morar no céu. E vai comer do maná escondido.
Maná escondido, né? Maná escondido tem a referência lá de que Deus sustentou com o pão do céu o povo de Israel. Cristo veio dizendo: eu sou o pão da vida, quem comer de mim jamais terá fome. E quando você chegar ao seu dia, você vai receber o maná que está escondido hoje. O maná que está separado. A ideia de escondido é ele está separado para você, que é o próprio Cristo, e que você vai se alimentar dele na eternidade. Ele está falando que o vencedor vai se alimentar do próprio Cristo na eternidade. Né? Quem? O vencedor. Aí a pedrinha branca. Existem duas histórias que falam do povo romano judeu. Que quando nascia uma criança, é uma das histórias menos prováveis, o pai ganhava do menina não tinha esse privilégio, e o pai ganhava uma pedrinha para pôr o nome dele. Era quase o registro da família. Mas o que mais se aproxima da visão do Apocalipse é quando havia um julgamento. Uma pessoa tinha uma condenação ou acusação, ela passava por um julgamento, e nesse julgamento ela era absolvida. E qual a prova de ser absolvida? Ela ganhava uma pedra branca, né, com o nome dela. Ou seja, aquela pedra branca com o nome dela era o símbolo de que ela foi absolvida, inocente, inocentada, e de que não mais teria acusação. A pedrinha branca com o nome de seu nome, o nome de Cristo, significa de que você não tem mais as acusações que te condenavam ao inferno. Você já foi julgado e foi absolvido em Cristo Jesus, e lá no céu você vai viver perfeitamente na sua liberdade, comendo no maná celestial. E sobre essa pedrinha, o escritor vai falar aqui sobre um novo nome, que você... Aí eu fico feliz. Além que a Bíblia falar que eu vou ter um novo corpo no céu, né? Então eu estou correndo todos os dias, não sei porquê, né? Que eu vou ser melhorado, vou ter até cabelo no céu, e vou ganhar um novo nome. Né? Eu não sei se eu vou poder escolher o novo nome, né? Mas pudesse ter bastante nome interessante lá. Mas a Bíblia fala assim que, falando de novo nome e de novo corpo, ele fala assim de uma transformação, que é extrair o pecado e as suas consequências de nossas vidas, porque lá no céu não haverá pecado e nem as suas consequências. Ele fala nesse sentido. Então, resumindo, para nós acabarmos no tempo, Pérgamo. Deus, Jesus, manda a João carta à igreja de Pérgamo, dizendo: que legal, vocês estão mantendo a igreja aberta. Mas cuidado, está faltando ensinamento, está faltando base para vocês, está faltando estrutura de conhecimento, porque vocês estão aceitando como normal as seduções de Satanás, que são as doutrinas que estão entrando, se passando por verdades de Deus, estão seduzindo as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos casais. Eles estão destruindo a família, destruindo a fé, tirando a santidade. E a igreja está ficando muito mais parecida com Zeus e Esculápio do que com o próprio Senhor Jesus. Então ele diz: parem, pensem, estudem, rejeitem, se arrependam. Porque somente acontecendo isso, teremos vencedores. E os vencedores serão abençoados, porque existe uma promessa lá no céu de Deus. Essa é a terceira igreja. Se nós fôssemos linkar hoje detalhes, né, com a nossa sociedade, com o nosso mundo, né, ainda mais amanhã, que é um dia feriado, dia das crianças, né? Né, nós vamos ver o quê? Que a igreja tem tentado ser seduzida. Eu falo com os jovens às vezes, e às vezes eu faço parte de um grupo no Facebook, é o grupo dos reformados e dos liberais. Eu navego nas duas para ver como que é. E surgem cada coisa. Alguns exemplos só. E essa eu sempre falo. Eu vi um culto que tinha a máquina de moer o diabo. Era um moedor de carne, né? De carne, aquele antigo manual, que as pessoas chegavam com o papel com o pecado, colocavam no moedor e moíam o pecado. E o povo orava.
né, algumas unções que aconteciam que o povo girava de ponta cabeça, né, algumas doutrinas que aconteciam. O meu pai, uma vez, ele começou na casa dele fazer um trabalho com uma certa igreja evangélica, e o cara veio num culto com uma laranja e deu para cada membro da igreja. Abram e chupam, no meio do culto, abram e chupam a laranja. Quanta semente tem? Essa é a oferta que você vai ter que dar. No outro dia veio a melancia. Meu pai fechou isso tudo da casa dele. Meu pai fechou isso tudo porque melancia não dava para encarar. Nem para chupar toda ela e nem para dizimar conforme isso. Estudos doutrinários falsos que entram nas igrejas causando um estrago. Estrago espiritual, estrago familiar. E que Jesus disse, se afastem disso. Conheçam a palavra do Senhor. Amém? Alguma pergunta? Tranquilo? Não? Graças a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar encerrando? Pai querido, nós agradecemos o Senhor por podermos ouvir essa exortação que valia para a igreja de Pérgamo, uma cidade tão linda, uma cidade tão grande, poderosa, com uma igreja cristã lá, que poderia ser uma bênção, mas sabemos que tudo isso estava atrapalhando o crescimento e a santidade da igreja. Pai, nós também temos uma cidade maravilhosa, temos uma cidade acolhedora, mas também pedimos, ó Pai, assim, que o Senhor nos revele quais são as seduções de Satanás que tentam entrar com as nossas crianças, jovens, nossas famílias, na doutrina da nossa igreja. E o Senhor nos ensine a combatê-las, a rejeitá-las, para que possamos crer na sã doutrina que é a sua palavra, Pai. Também nesse dia do Senhor, o Senhor possa estar abrindo sempre a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ouvir o Senhor falar e podemos adorar ao Senhor, não ao imperador, não aos deuses. Nós queremos adorar ao Senhor, porque o Senhor é o Deus do universo, é o Deus das nossas vidas. Obrigado, Pai. Que também o Senhor possa nos dar um bom almoço, uma boa continuidade do dia, nos traga à casa do Senhor para adorarmos ao Senhor e nos dê sempre, Pai, um olhar na cruz de Cristo. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Um bom domingo.